Seja bem-vindo ao Câmera Aberta. No programa de hoje vamos falar de esporte, saúde mental, saúde trans, discutir a controversa cura gay e também trazer um depoimento de um surdo que viveu durante o período da proibição de Libras no país. Essas e outras reportagens agora no Câmera Aberta. Desde os primeiros Jogos Olímpicos realizados na Grécia em 776 a.C., o atletismo esteve presente. A modalidade reúne atividades como corrida, saltos e arremessos. O Brasil tem 15 medalhas nesse esporte, 5 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze. Com o intuito de selecionar novos talentos e tornar o atletismo mais popular, o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG criou o projeto Quinta do Atletismo. Eu conferi de perto como funciona a iniciativa. Dá só uma olhada. O atletismo é um esporte eclético. Homens, mulheres, altos e baixos, todos têm o seu espaço. O CTE, o FMG, está com um projeto novo, o Quinta do Atletismo, que vai abrir a pista para a comunidade externa. Cada semana, na quinta-feira, de atletismo, abrir pista e vamos atender todas as pessoas. Hoje, por exemplo, temos 2 candidatos, um tem 63, outro 42 anos. Quando meus treinadores e bolsistas perguntaram, e agora? Ótimo, eles chegam aqui, vai correr ou saltar, não sei, de repente, semana que vem vai trazer seu filho ou seu neto. A Quinta no Atletismo foi idealizada pelo professor Lechek, que é o nosso supervisor de atletismo, e um desejo antigo dele, que é popularizar o atletismo, que é uma modalidade que é muito praticada na rua, como corrida de rua, mas que as provas de campo, de pista, não são tão difundidas. Então a ideia é justamente abrir para a população a possibilidade de ter contato mais estreito com essa experiência esportiva. E para você que se interessou pelo projeto e quer participar, entre no site www.tetratlo.com para se inscrever ou ligue para 3409-3334 para mais informações. Ainda falando de esporte, qual fator define o vencedor de uma competição? Sorte ou habilidade? Pesquisadores do Departamento de Ciência da Computação da UFMG analisaram mais de 207 mil jogos de 4 esportes: futebol, basquete, vôlei e handebol, e respondem essa pergunta agora. Foram 4 esportes analisados: basquete, vôlei, handebol e futebol. Foram 198 ligas analisadas. Dessas 198 ligas, a gente analisou por volta de 1.500 temporadas. E nessas 1.500 temporadas, a gente analisou por volta de 270 mil jogos. E aí, com esses dados, a nossa ideia é tentar dizer se os resultados finais de uma temporada para uma dada liga esportiva, ele poderia ser explicado por um modelo aleatório, ou seja, um modelo em que todos os times têm habilidades equivalentes. Para o vôlei e para o basquete, a gente verificou que a habilidade é o fator principal. Então é muito difícil de uma equipe que seja menos habilidosa que outra terminar na frente dessa outra equipe ao final do campeonato. No entanto, esportes como o handebol e o futebol, a sorte é muito presente. A definição de sorte para a gente, ela é uma definição um pouco ampla. A gente não está preocupado nas nossas análises em o que vai definir a sorte, se é uma bola recuada indevidamente pelo jogador,
né, se é um erro da zaga, se é um acerto milagroso de um atacante. A gente não está preocupado com isso. O que a gente está preocupado é simplesmente no resultado final. Então, quando a gente faz uma comparação de um jogo real com um jogo simulado, a gente não olha os eventos que aconteceram nesse jogo. A gente simplesmente gera um valor aleatório para o resultado daquela partida, e quando você faz isso para todas as partidas do campeonato, a gente consegue quantificar, né, o quanto desse campeonato teve de sorte, porque a gente vai comparar o campeonato real com o campeonato aleatório. Uma coisa que o nosso estudo possibilitou é comparar diferentes ligas de futebol. Então, algo interessante em relação ao Campeonato Brasileiro, e que muitos especialistas já diziam, é que aqui é muito difícil prever quais são as equipes que vão dominar o campeonato. A gente tem a impressão que o fator sorte torna o futebol o esporte mais popular do mundo hoje. Então, diferente de outros esportes, a gente vai ver um jogo e tudo pode acontecer. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo o Ministério da Saúde. Aproximadamente 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano no país. Veja a seguir o depoimento de Caroline Almeida sobre o tema. Eu acho que a gente tem que falar sobre suicídio. No dia que o Dudu faleceu, a gente não tinha nem informado o óbito para as pessoas. E eu ouvi de duas pessoas muito próximas, assim, né? 2 familiares dizendo assim, fala que ele passou mal, né? Não conta que foi suicídio. E quer dizer, não é uma forma socialmente aceitável de morrer, né, o suicídio. Ele tinha um diagnóstico de depressão leve, né? Algo que seria facilmente levado ao longo da vida a se tratar. Ele nunca aceitou o tratamento. Ele nunca aceitou a doença. Quando o Dudu morreu, assim, pra mim ficou muito forte, assim, tanto que nós, seres humanos, assim, falhamos na nossa percepção das coisas, né? Porque há casos em que a pessoa ela não verbaliza o desejo de morrer. E o Dudu verbalizava tanto que a gente não acreditava. Nenhum de nós tá imune a isso. A gente acha que adoecimento mental é ser louco de jogar pedra. Não, né? Todos nós estamos suscetíveis a não conseguir lidar com alguma situação da nossa vida e se ver muito frágil, assim, que eu acho que foi um pouco o que aconteceu com meu irmão. Não interessa o papel social que eu exerço, se eu sou advogada, o adoecimento mental, ele, no pior sentido que eu possa atribuir a palavra, ele é muito democrático. Ele não escolhe classe social, ele não escolhe sexo, ele não escolhe orientação, identidade, ele não escolhe nada. O adoecimento mental, ele existe. E ele tá para todo mundo. Cerca de 8 em cada 10 mortes por suicídio no Brasil, registradas entre 2011 e 2016, eram de homens, segundo o Ministério da Saúde. Solteiros, viúvos e divorciados respondem a 60% dos óbitos registrados no período. O professor da psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Humberto Correia, aborda o assunto. O suicídio acontece em quem tem uma doença mental, né? A depressão, como eu disse, é mais frequente. Então, se aquela pessoa que apresenta sintomas depressivos, tristeza, desânimo, falta de interesse nas coisas do dia a dia dela, falta de prazer, alterações do sono, alterações do apetite, pessimismo e ideias de morte, ideias de suicídio, né? E às vezes planos de suicídio. Isso é muito importante porque existe um mito, né, entre as pessoas de que quem fala que vai se matar não se mata, né? O famoso dito popular, cão que ladra não morde. Eu falo sempre, brinco sempre que isso é muito útil na veterinária. Para os seres humanos isso não funciona porque a maioria das pessoas que se matam avisaram para as pessoas próximas nos dias anteriores. O primeiro fator de risco que nós já conversamos é a doença mental, né, e a depressão em particular. Nós sabemos que há outros fatores de risco, por exemplo, sociodemográficos. Em termos de gênero, os homens suicidam muito mais do que as mulheres. Em termos de idade,
há dois grandes grupos de risco. O jovem, está na faixa de 15 até 29 anos de idade, o idoso, acima de 65 anos de idade. Nós sabemos também que pessoas que já tentaram suicídio uma vez são de altíssimo risco para tentar de novo em algum momento da vida e para morrer por suicídio. A tentativa de suicídio é talvez o principal fator de risco. Outra questão importante é a história familiar, né? Nós não podemos esquecer que nós somos também seres biológicos, né? E a genética é importante. O suicídio também, em parte, é geneticamente determinado. Então, a história familiar de alguém que já tem tentado suicídio, de ter morrido por suicídio, também é um fator de risco para o indivíduo. Mas são muitos outros fatores de risco, inclusive psíquicos, fatores de riscos sociais, culturais. Uma coisa importante, poucos laços sociais. Quanto menos laços sociais tem uma pessoa, mais em risco de suicídio ela vai estar. Então, por exemplo, a pessoa que é casada tem menos risco do que a pessoa que é solteira ou que é viúvo. Quem está trabalhando tem menos risco do que quem está aposentado ou desempregado. Então, laço social é um fator protetor. Pouco laço social é um fator de risco. O suicídio é um comportamento muito complexo. Nós não podemos nunca tentar encontrar causas em 1 ou 2 ou 3 fatores. Então, são geralmente muitos fatores combinados que levam o indivíduo a ter um maior risco de suicídio. O acolhimento, o escutar é o primeiro passo. Se nós não escutarmos, nós não vamos saber nunca o que se passa na cabeça e no coração daquela pessoa. A partir da escuta, nós temos que estar emocionalmente também dispostos e predispostos a ajudar essa pessoa, né? Não basta só escutar. Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem nem condições emocionais e psíquicas para procurar ajuda sozinha. Então, muitas vezes, nós vamos ter que fazer isso por ela e com ela, né? E a ajuda imediata seria realmente levar no serviço de saúde, no profissional de saúde, né? De preferência um profissional da área, um psiquiatra ou um psicólogo, né? De preferência um psiquiatra. Agora é hora de falar de saúde trans. Segundo dados do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, 59% das mulheres trans e travestis deixaram de procurar um médico quando precisavam. No caso dos homens trans, esse número sobe para 85%. Em busca de entender melhor esses dados, a TV UFMG entrevistou Duda Salaberti e Luca Najar. Pode ir. Só vai ser. Pra cá, né? Pode pra dar pra mim. Tá. Atenção, edição, 3, 2, 1, gravando. A saúde integral trans é o profissional da saúde olhar para a população travesti trans em toda a sua complexidade e diversidade. Não reduzir os corpos travestis a um mero poço de doença, como é estigmatizado e normalmente olhado nos ambientes que têm trabalho de saúde. Uma pessoa trans, ela precisa de ser atendida em qualquer momento da sua vida, né? Não só durante a transição. É muito importante a gente debater esses temas porque a população T, muitas vezes, ela é uma população marginalizada, né? Ela não tem acesso à saúde, porque a gente não conhece pessoas trans. Se a gente for ver no nosso convívio, né, pouquíssimas pessoas convivem ou nem sabem que existe, né? Sabe que existe uma mulher trans, mas não sabe que existe homem trans, não sabe como é que funciona isso. E acesso à saúde menos ainda, né? A gente percebe que o relato da maioria das mulheres trans que estão conosco é que elas evitam ir ao atendimento médico pelo constrangimento que acontece. Principalmente o não respeito, né, o desrespeito ao nome social. Não usa o nome social, costuma-se usar o nome de registro, né? Isso causa um constrangimento tão grande, é uma violência simbólica tamanha que essa população prefere se automedicar, buscar vias alternativas do que a um posto de saúde, por exemplo. A saúde fica muitas vezes negligenciada, né, pelas próprias pessoas durante toda a vida, né? Ah, tem uma dor de garganta, não trato. Tem uma dor de ouvido, não vou no médico porque ele não vai me respeitar. Há um olhar muito estigmatizado acerca das mulheres travestis, né? Associando as mulheres travestis ao HIV, por exemplo. Além disso, tem também a violência que está no campo simbólico, como, por exemplo, exotificar os corpos trans com olhares estranhos, com piadas transfóbicas. A gente tem uma ONG, né? Participo de uma ONG e a gente dá aula. E aí, uma menina chegou meia hora antes da aula, ela tinha tomado uma facada na coxa. E ela não foi no médico para fazer o curativo. A gente teve que fazer ele na hora que ela não queria ir no médico de jeito nenhum. São situações nesse nível, assim. Então, são histórias, assim, que chegam até a gente, que faz a gente
pensar onde está o erro aí, sabe? O que tem que fazer, o que é necessário que a gente faça para que essas pessoas que precisam desse atendimento tenham ele da forma necessária, né? Da forma justa, respeitadas. De modo geral, os profissionais da saúde têm uma visão muito rasteira e pobre sobre a saúde travesti trans. Isso já se mostra, por exemplo, na falta de pesquisas. Não há pesquisas, por exemplo, sobre a hormonização de homens e mulheres trans. É necessário que entender o corpo trans, entender o quão isso é natural, sabe? Assim, e não levar isso como uma doença ou como algo tão distante da realidade, assim. Tem-se muito que melhorar e essa melhoria vai se dar na humanização do atendimento. A humanização sabendo que ali tem um corpo com suas especificidades. A cura gay foi um dos temas mais polêmicos dos últimos meses. Após um grupo de psicólogos entrar com uma ação na justiça, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho concedeu liminar autorizando tratamentos de reversão sexual no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia tenta derrubar a liminar. Nesta reportagem especial, confira os erros jurídicos e psicológicos da chamada cura gay. Primeira coisa é que a gente não cura o que não é doença, né? As homossexualidades não são doença. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu em 1990 retirar a homossexualidade do campo das doenças e nós da psicologia, do campo da psicologia, nós em 1999 fizemos essa resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, que diz que não é possível tratar a homossexualidade dado que ela não é uma doença, não é uma enfermidade. Então, que é uma medida para orientar os psicólogos, né, já que somos profissionais da saúde, que não há tratamento porque não é um desvio, não é uma doença. Quando o sujeito procura o tratamento, né, ele está sofrendo algum tipo de homofobia, né? Alguém ou algum grupo está excluindo ele e aí provavelmente ele procura, será que eu também, né, não tenho um problema? Será que isso não é um desvio? Será que isso não é uma doença? A gente percebe que o sofrimento da pessoa muitas vezes é por esse preconceito, justamente pela homofobia que deveria ser criminalizada, né? E o trabalho do psicólogo, ele na verdade é acolher essa pessoa, é discutir sobre a questão dos preconceitos, é discutir com ela sobre as questões dessa sociedade que não aceita. Primeiro, deixar bem claro que um juiz não pode regular a profissão da psicologia. Isso é papel do Conselho Federal, o conselho que pega e regula o que a profissão, né, o que os psicólogos podem fazer ou deixar de fazer, né. Claro que um juiz, ele tem como poder controlar também essas regulamentações produzidas pelo CFP. Só que é importante a gente lembrar que existem limites ao poder judicial. Ele só pode pegar e sustar, né, o efeito de uma decisão no todo ou em parte, quando essa extrapola o poder regulamentar, né? Então a questão que a gente tem que perguntar é, essa decisão do CFP, né, essa resolução do CFP, ela extrapola o poder de regulamentar a profissão? No meu entendimento, não extrapola. E no entendimento majoritário também da ciência psicológica, isso não extrapola. Então já foi feita uma medida pelo Conselho Federal para a reversão aí dessa liminar absurda desse juiz. Enquanto Departamento de Psicologia, nós soltamos uma nota de repúdio, nós professores discutimos a questão, soltamos uma nota de repúdio para esclarecimento da população, tanto da UFMG quanto fora dela, de que nós da psicologia não acreditamos nessa discussão de cura gay. Existem dois equívocos nessa liminar do juiz do Distrito Federal.
Um deles é dizer que nós, psicólogos, estamos impedidos de atender as pessoas com sofrimento, né? Alguns que estão defendendo a liminar do juiz dizem assim, mas os psicólogos não podem atender as pessoas que estão em sofrimento com a sua orientação sexual. Nós nunca fomos impedidos de atender ninguém em sofrimento, tanto com relação à questão da heterossexualidade, quanto com relação à homossexualidade. Nós podemos acolher essas pessoas, nós podemos discutir com essas pessoas essas questões do sofrimento psíquico delas. O que nós e a resolução diz é que não há uma terapia que vá reorientar porque não é um desvio. Então esse é um equívoco da liminar desse juiz. Um outro equívoco da liminar é dizer que nós somos impedidos de fazer pesquisas no campo das questões da sexualidade, né? Que a liminar traria liberdade aos pesquisadores para discutir essa questão. Nós nunca fomos impedidos de fazer pesquisas no âmbito da psicologia para discutir nenhuma questão do campo da psicologia. As pesquisas elas são orientadas pelas instituições de formação. O MEC, que é o Ministério da Educação, é quem coordena essa questão, assim como os comitês de ética em pesquisa, né, que existem em todas as universidades. A Associação Americana de Psicologia, em 2007, por situações muito parecidas com essas que estão acontecendo aqui no Brasil, ela fez um task force, um grupo de trabalho, né, para pegar e falar, olha, vamos então saber o que nós sabemos oficialmente sobre essas terapias. E quais foram as conclusões desse levantamento sistemático de todo o conhecimento produzido, né? O primeiro não existe comprovação empírica que essas terapias de reorientação sexual funcionam. Ou seja, as pessoas submetidas a essas terapias não demonstram que mudam a longo prazo suas orientações sexuais. Segunda conclusão, os estudos que apontam efeitos positivos e que apontam mudanças apresentam falhas metodológicas gravíssimas, ou seja, esses estudos não podem ser considerados como científicos. Outros dois resultados importantes que essa pesquisa mostrou olha, já que a gente não sabe efetivamente, né, quer dizer, primeiro, né, que as terapias não têm efeito positivo, segundo, que esses estudos não são científicos, estudos que mostram efeitos positivos, mas o que a gente consegue saber efetivamente? Primeiro, a gente consegue saber o perfil dessas pessoas, né, porque os estudos descreviam quem eram as pessoas estudadas, e esse estudo mostra que a maioria dessas pessoas não buscavam essas terapias por vontade própria, eram mandadas para fazer as terapias ou por decisão judicial, ou porque eram pessoas menores que a família obrigava, que não tinha... Então, assim, quem busca essas terapias muitas vezes não são pessoas que não querem essas terapias, não querem mudar sua orientação sexual. E mais recentemente tem uma mudança, sim, de perfil. Algumas pessoas começa a ter um grupo de pessoas muito religiosas que realmente buscam porque querem. Mas também a gente pode questionar esse querer dessas pessoas, se seria um querer mesmo ou seria muito uma pressão também desse ambiente extremamente religioso que diz que essa sexualidade que essa pessoa vivencia é um pecado. A outra coisa que a gente pode saber a partir desses estudos também, que isso mostra empiricamente, é que um resultado concreto dessas terapias é violência. Essas pessoas têm uma saúde mental que passam por essa terapia, né? Uma consequência dessa terapia é uma degradação da saúde mental. Essa terapia causa danos, depressão ampliada, tendência a suicídio, que não deriva da homossexualidade dessas pessoas, mas deriva dessas terapias. A homofobia, ela sim é uma doença, um desvio, porque as pessoas não aceitarem que existe a diversidade, que nós temos modos diferentes de amar, de conceber as nossas relações humanas, né? Eu acho que isso sim deveria ser objeto de tratamento. Eu acho que, usando um termo que o Conselho Federal está trazendo, nós não, da psicologia brasileira, nós não vamos contribuir para aumentar, né, o preconceito, a discriminação, a exclusão com as pessoas, não só da comunidade LGBTQ, mas nenhum dos oprimidos de um modo geral. É meramente preconceito, né? E a gente tem que lutar justamente contra esse preconceito, para tentar inserir melhor essas pessoas na sociedade. Ou então isso não é uma democracia. E
E para encerrar o Câmera Aberta de hoje, vamos trazer um depoimento muito significativo. Antônio Campos é surdo e viveu durante o período em que a língua brasileira de sinais, a Libras, foi proibida pela Lei 3.198. Ele fala como resistiu a essa imposição e a importância da educação bilíngue. Eu estudei no INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, onde todos usavam Libras. Em algumas classes, os professores só utilizavam português oral, mas outros professores também falavam em português, mas usavam de forma clandestina um pouco de Libras. O dia 26 de setembro marca a data de fundação do INES, a primeira escola de surdos em 1857. E por isso, esse dia foi escolhido para simbolizar o Dia Nacional do Surdo. A proibição da Libras nas escolas ocorreu por uma metodologia oralista, baseada na opinião de professores ouvintes que impuseram o oralismo sobre a comunidade surda. Só que, na verdade, fora desse contexto, os surdos se expressavam em língua de sinais. Apesar dessa proibição e do oralismo ser o único meio de instrução aceito, imposto pela sociedade ouvinte, os surdos continuavam a usar a língua de sinais. Como eu disse, a língua de sinais é a língua de comunicação natural dos surdos, que os ouvintes tentaram tirar de nós, nos obrigando a oralizar o português. Éramos abordados enquanto conversávamos em língua de sinais, mandando: "Pare de mexer as mãos, fazer sinais é feio, fale em português." Mas resistimos e seguimos usando nossa língua. Com o tempo, nos organizamos para modificar a política educacional que resultou na criação de uma lei que assegurou o nosso direito linguístico, de forma que os ouvintes não puderam mais se intrometer. Eu me lembro que na escola, quando eu tinha 11 anos de idade, eu podia interagir com meus amigos surdos em Libras sem ser incomodado. Porém, dentro de sala de aula, com o professor, éramos obrigados a falar em português e, às vezes, recebíamos a ajuda de colegas por debaixo das carteiras que soletravam as palavras e, por isso, conseguíamos fingir que falávamos português. Tinha um professor que escondia a boca durante o ditado e, pelo movimento das bochechas dele, percebíamos algumas palavras, porque nós surdos temos uma percepção visual aguçada. Como nem todos oralizavam bem, os colegas que falavam melhor soletravam e sinalizavam escondido, de forma a beneficiar os outros. No INES, muitos professores sabiam Libras, mas fingiam não saber. A proibição da Libras não me atrapalhou diretamente. Eu sempre tive acesso à língua de sinais, mas eu sei que em outras partes do Brasil isso não aconteceu, e muitos surdos sofreram com essa proibição. É como se os surdos estivessem presos por causa das imposições médicas, imposições da família que escondiam os surdos da sociedade. E agora é um momento diferente e muito feliz porque estamos livres, pois a língua de sinais é usada amplamente para a comunicação dos surdos. A realidade hoje é bem diferente. A educação bilíngue é muito importante, pois reconhece o uso da língua de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. A Libras dará suporte ao aprendizado da escrita do português, coisa que a oralização sozinha não consegue fazer. Todos pensam que a Libras atrapalha a oralização do surdo, mas não é isso. Por isso, o bilinguismo deve ser usado nas escolas. Precisa ficar claro o que ele é: usar a língua de sinais como primeira língua de instrução do surdo e o português escrito como comunicação e interação. Assim como os ouvintes são capazes de escrever na língua portuguesa, os surdos com bilinguismo podem também desenvolver a escrita. O Setembro Azul é um evento ligado à Federação Mundial dos Surdos. O mês possui uma agenda principal que trata, primeiro, do fortalecimento da língua de sinais. Segundo, que defende a educação inclusiva com a contratação de professores surdos que servirão como modelos identitários. Terceiro, o reconhecimento dos surdos como trabalhadores e não como coitados que dependam de aposentadorias e que são prejudicados pelas barreiras sociais. E na contratação de professores nas escolas e nas universidades, aumentando a visibilidade e parar com essa visão de que os surdos são incapazes, mas tratá-los como iguais. Por isso é necessário a divulgação desse dia que marca esse movimento importante a favor da comunidade surda para que a sociedade os reconheça. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim, mas você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse youtube.com/tvufmg e facebook.com/tvufmg. Até a próxima, tchau!